Fala, turma, começando aqui mais um episódio do SOS Podcast e eu já vou deixar essa informação no início, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilha com teu amigo, com o supermercado que você compra, manda pra ele, porque aqui tem conteúdo de verdade que ajuda a vender muito mais, tá bom? Não é só um merchan, não. De fato, eu tô querendo ajudar vocês, tá bom? E além disso, siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram tá aqui na tela. Tem muito conteúdo além do podcast lá, tá? Muita coisa para poder te ajudar. Diferente dos outros episódios, eu já vou deixar para você aqui o nosso QR Code para escanear e ganhar, tá? É gratuito. A gente não tá cobrando nada para fazer o diagnóstico do seu supermercado. O que você tem de estratégias para poder trazer mais cliente para o teu e-commerce? Como vou converter mais? O que eu tenho que fazer na minha logística para separar melhor, entregar melhor? A gente dá esse diagnóstico completo para você. Se você não tem e-commerce, melhor ainda. Já vai saber exatamente o que tem que fazer, tá bom? Então escaneie aqui para poder garantir agora, gratuitamente, o nosso diagnóstico, ok? Belezinha? Bora dar sequência aqui. Pessoal, é o seguinte. No episódio de hoje, eu tô muito feliz porque a nossa convidada veio lá do Sul. Eu sou meio ruim de geografia, mas é isso. Veio lá do Sul, né? Andou mais de 400 quilômetros para estar com a gente aqui. Uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, que a gente já treinou, né? Já fez um treinamento online com os clientes dele. Nós temos clientes em comum tocando projeto de e-commerce. E assim, estou muito feliz de fato por receber aqui Morgana, coordenadora de CS da Mercafácil. Muito obrigado, Morgana, por ter vindo. Eu que agradeço. Show de bola. O pessoal aqui gosta de histórias, tá? Gosta de conhecer o convidado. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da tua história e também da Mercafácil. Ótimo. Então, meu nome é Morgana Filippini. Não vou falar a minha idade, porque eu já passei dos 30 e ninguém precisa saber. Sou formada, uma curiosidade sobre mim, eu sou formada em serviço social. É o quê? Sou formada em serviço social. Morgana, isso aí eu não sabia. Mas depois eu segui com outra formação, fiz gestão comercial e fui para a parte de negócios. Então, fiz o MBA em consultoria empresarial. Legal. Então, mudou tudo, né? Mudou tudo. Varejo sempre teve no meu sangue desde pequenininho. Meu pai trabalhava com consultoria contábil, então sempre estava dentro do mercado com ele. Interessante. Meu primeiro emprego foi em supermercado, só que era uma parte mais braçal. Então, eu trabalhava em caixa, reposição, então... Que isso, Morgana? Eu não sabia. É. Que chique, eu gosto disso, sabe por quê? Porque hoje você tá numa frente que tá ali com o varejista, então Isso. Você entende da operação, né? Entendo muito da operação, entendo as dores de vocês, tá, pessoal? Muito bom, muito bom. Então, é bem bacana essa área. E a Mercafácil, ela entrou na minha vida devido a Nine Beats, que eles adquiriram em 2021. Nine Beats, conheci a Nine Beats. A Nine Beats, trabalhei com eles desde 2016. E aí, em 2021, a gente foi adquirido pela Mercafácio. Legal. Então, faz parte da minha história, né? Eu era uma das proprietárias da Nine Beats, me tornei em começo de 2021, depois vendi, nem deu tempo de fazer o post do LinkedIn, já vendi a empresa. Mas legal. Ela tem um lugarzinho no meu coração e hoje a Mercafácio, estou há 3 anos com eles trabalhando com a parte de e-commerce. Muito bom. Quem é a Mercafácio? Ótimo. Bora lá. A Mercafácio é a solução completa que o varejista precisa, né? A gente trabalha tanto com a parte de clube de vantagens, né? E a nossa Maria, que é a nossa inteligência artificial. Conheço bem a Maria. Clube. E a gente tem a parte do e-commerce também. E agora a gente tem mais uma frente, que é a parte da indústria, que trabalha com todos esses produtos dentro da casa. B2B ali, em frente, as soluções. Ah, a gente faz tudo, né? Que chique. Pessoal, se vocês não entenderam, assim, CRM, tá? Vou deixar com que você fale, Morgana. CRM e-commerce para supermercadistas, né? Para supermercado. A gente trabalha com a parte de varejo alimentar em específico, mas a gente tem outros clientes dentro da casa também, que são conosco há bastante tempo, mas o nosso foco é varejo alimentar. Legal. Eu gosto disso porque estou aqui, né, quase 10 anos no varejo alimentar. Eu tenho uma paixão, tenho um amor por isso. E até no episódio anterior eu falo isso com o Rafael, que foi o convidado, que o varejo parece que é um vírus, né, que pega a gente e não consegue sair, né? Não consegue, gente. Eu sinto muito. Já fui até pra parte de armas, trabalhei no clube de tiro, uma loja de armas. É uma outra curiosidade, mas o varejo me puxou, então... Seguimos aí. Não é geminiana, não, né? Não, sagitariana. Show de bola.
Morgana, eu quero entrar numa questão aqui de visão de supermercadista, tá? Se você fosse supermercadista, o que você não faria? Tá? Você não tem o CRM, você não tem o e-commerce. Tá bom. O que você faria primeiro, antes de ter a plataforma? Estruturação e atendimento. Como assim? Hoje, a gente tem muita rotatividade em mercado. Você fala de mão de obra. Mão de obra. Tá. E a gente acaba pecando muito nisso em treinamento interno. E até conversando com um cliente, mensurando um cliente na semana retrasada, e ele falou que ele contratou pessoas específicas para melhorar o atendimento ao público. Porque Entendi. as pessoas não sabiam sorrir, as pessoas não sabiam atender, e isso faz muita falta. Então, quando eu procuro atendimento, eu e meu esposo, nós temos uma regra de 10 minutos. A gente espera 10 minutos o atendimento. Se o atendimento não vier, eu vou embora. Eu também. Eu não Por isso que eu compro online. Mas... Exatamente. Por isso que o online está crescendo muito. Exato. Mas hoje em dia o atendimento é primordial. Ele é a tua porta de entrada para que o cliente entre lá dentro. Preço é bom, estrutura é bom, sempre vai ser bom, cenário limpinho, gôndolas abastecidas e tudo mais. Mas se você tiver uma pessoa para ajudar aquela pessoa mais velha a procurar uma mercadoria no teu supermercado, se você puder ter carrinhos, leituras de preços e tudo mais, e preços nas gôndolas sempre atualizados, isso sempre vai ser, digamos, o nosso carro-chefe dentro do mercado. Então, esse visual... ele impacta muito, muito. E às vezes tem mercados que eles não têm noção do quanto isso é impactante, tanto para a loja física e depois online, a gente vai né? fazer para online isso. Interessante você falar isso, Morgana, é porque a gente sabe que o crescimento da venda, seja da loja física, seja do e-commerce, depende muito da retenção de cliente. Muito. Não é só trazer cliente novo, né? Quanto mais você reter cliente, mais você vai crescer a venda. E como que eu retenho cliente na minha loja física se eu tiver um atendimento ruim? Exato. Fica difícil, né? Muito. E não tem uma solução tecnológica que vai resolver esse problema. Exato. Isso, você acha que o supermercado que não vê, né, que não põe a prioridade em melhorar o atendimento, o CRM ele acaba mais ajudando se ele não conseguir fazer esse gerenciamento? O que já aconteceu aí com algum case que você viu que, poxa, não deu certo por conta disso? Ele não vai alavancar. Então, por exemplo, quando você vai colocar um e-commerce, você basicamente tem que ter um saque dentro do teu supermercado. Porque vai ter cliente tirando dúvidas, tem clientes que falam que a mercadoria às vezes chegou errado, ou se, por exemplo, eu pedi uma parte de hortifruti, veio uma maçã podre, alguma coisa do gênero, né? Então, tudo isso você tem que mensurar na tua loja física. Como você trataria se um cliente entrasse pela tua porta e falasse, essa farinha tá vencida, esse vinagre a embalagem tava aberta, alguma coisa do gênero, né? Então, a gente sempre fala que, como eu vim do varejo e eu fazia essa parte de acompanhar trocas e tudo mais, a gente tem uma noção que, por exemplo, com a indústria, muitas vezes tem a questão de troca. Por que tu não vai fazer a troca para o teu cliente? Fazer esse atendimento personalizado. Hoje a gente foca muito nisso. Então, eu tenho clientes, que é o Douglas do Big Mart, faz um trabalho excelente no e-commerce dele, aonde ele cria, às vezes, uma cartinha e manda para o cliente com um bombom, um legal. prestígio ter você aqui no nosso e-commerce, gera cupons de desconto para clientes já fidelizados, para ter frete gratuito. Então, tudo isso, ele vai transparecer tanto na tua loja física quanto no teu online. Porque você vai estar fazendo. Então, aquele cliente que ficou doente ou está com uma visita, precisa de uma compra no último momento, ele vai ter todos esses pontos na tua loja física e no teu online. Sim. Então, os dois sempre tem que estar andando junto. Porque o pessoal que trabalha somente na loja física, eles também vão ter que ajudar a divulgar. Com certeza. Então, é o bendito marketing boca a boca, né? Sim. E esse é o que mais funciona. Sim. Então, precisa disso. Muito legal. Você falando nisso, eu sempre lembro que o e-commerce é um reflexo da loja física. A gente acompanha, a gente tem clientes, até pessoas, supermercados que a gente visita, né? Tem aquela visão, poxa, vou colocar meu site, meu aplicativo no ar e vou bombar de vender. Mas a loja dele está com uma ruptura absurda, o atendimento não é bom, ele não tem essa proximidade com o cliente dele. Quando eu falo proximidade, pessoal, é atendimento, tá? É atender bem, é ter um diferencial ali durante o processo de experiência do teu cliente, tá? É ser próximo
nos pontos de contato que ele tem com você, na sua loja. Então, poxa, eu coloquei meu e-commerce no ar, mas tem esses probleminhas aqui na loja. Vai dar certo, Morgana? Vai, com a ferramenta certa, e óbvio que eu vou falar da Merca Fácil, né? A ferramenta certa, a gente consegue estruturar isso. Como? Então, se tiver um estoque de ruptura dentro da plataforma, porque te ajuda a colocar uma barreira em forma de porcentagem, de quantidade, você consegue colocar por item, ou você consegue colocar pelo estoque total, você consegue trabalhar com isso. Mas primeiro você tem que ter uma noção de quanto que é esse furo de estoque. Aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Geralmente a gente sempre indica, tá? Começa a trabalhar com 10 unidades e vai trabalhando, né? Aí tem clientes que trabalham com 20 unidades. Então, a partir do momento que chega em 20 unidades, esse produto sai do e-commerce para que você não tenha nenhuma surpresa durante a venda. Eu tenho as minhas dúvidas, porque né, vários projetos que a gente vai trabalhando, né, e geralmente essas questões aí o supermercadista, ele tem um número dele, ele faz análise, ele faz todo o trabalho, mas quando entra o e-commerce e aquela ruptura operacional ganha um destaque dentro do processo. Muito. E isso geralmente gera um desconforto, né, pro supermercadista, mas é um processo normal, a gente sabe que vai passar por isso, né, não tem como começar perfeito. Exato. Né, é uma construção, é todo dia, toda semana fazendo a gestão, olhando para o canal, fazendo o gerenciamento disso, vendo as métricas e trabalhando em cima, Exatamente. né? Morgana, legal. Agora eu quero me aprofundar nessa questão do CRM com você, tá? Você, como supermercadista, como que você utilizaria uma ferramenta CRM para poder ser benéfica para o teu negócio? Ótimo. Hoje a gente divulga muito a parte CRM para que você fidelize o teu cliente e você consiga ver o perfil do teu cliente, né? Até para fazer promoções, fechar parcerias com indústrias por recorrência de compra, por fluxo de venda, né? E até é muito engraçado porque tem muitos clientes que eles pedem, tá, como é que eu vou engajar isso? Como que eu vou fazer para ofertar isso para o meu cliente? Como que eu vou fazer para que ele se cadastre? E eu nunca vou esquecer que teve um cliente nosso que ele fez, com a ajuda da nossa consultora interna, uma promoção com pão francês. Pão francês. Pão francês. Ele fez uma promoção assim absurda, que vamos dizer que no físico estava R$17,99 o quilo, e se ele fosse do clube, ele pagava tipo R$5,99 o quilo, tá? Ele tá com uma aderência hoje no clube gigantesca, chegando a quase 93% identificado. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E ele usou essa estratégia e foi absurdo. E é uma coisa tão simples que a gente não para pensar. O que mais vende? Então, quando o nosso cliente ele fala bem assim, qual que é a carne? Eu quero fazer uma campanha com carnes. Qual que é a carne que eu mais vendo? Você tem isso no teu RP, você consegue visualizar. Com certeza. Ótimo, mas daí o que eu consigo fazer junto com a carne para alavancar as vendas? Aí você utiliza a inteligência artificial. Então, ele vai te dar pontos de referências de produtos, mas eles vão te dar também promotores. Então, que você consegue colocar junto. Então, o pessoal, geralmente, quando vai comprar carne para fazer um churrasco, vai comprar carvão, vai comprar cerveja, vai comprar refrigerante. O que leva mais, né? Exatamente. Então, você vai começar a fazer tudo isso. E o pessoal, geralmente, coloca dentro do mercado tudo próximo, né? Então, a pessoa vai olhar, vai lembrar. Hoje em dia é difícil as pessoas que fazem lista para mercado, né? Às vezes só vai lá e, eu quero comprar isso. É isso. Exato. Né? Daí chega em casa, esqueceu de um monte de coisa, né? Eu sou normal. Isso, tá? Eu também sou. Isso. Geralmente eu vou lá no carrinho do supermercado, vou colocando os itens. Hoje é o dia de finalizar. Tem mais alguma coisa para comprar? Que eu tô encerrando aqui. Tem 3 dias que eu tô para comprar o alho moído com sal e eu não compro. Não compro. O meu caso é com palito de dente. Uma coisa tão pequena. Não Toda lembra, vez que chega né? em casa, cadê os palitos de dente? Não tem mais. Isso funciona muito bem no combo, né? Pra poder ativar os... Muito legal. Não tinha pensado nisso, hein, Morgana? Você me abriu algumas estratégias aqui. Agora, uma questão. Quando eu visito algum cliente para falar de CRM, ou vou estudar o CRM do nosso cliente, eu vejo que muitos supermercadistas, Morgana, viram refém do clube sem fazer as estratégias. O que eu tô querendo te dizer? Eu fazia aqui o folheto semanal, eu tinha aqui meus produtos, que eu trabalhava as minhas promoções, as minhas ofertas, passei a utilizar o meu clube,
com uma margem ainda menor, né? Porque você tem que ter um benefício para poder atrair esse primeiro cliente na ativação, fazer com que ele se registre, ele se identifique. Só que eu só tô fazendo o seguinte, eu tô trocando o meu canal de comunicação. Eu tiro do meu folheto, que estava a R$ 2,99, já com a margem apertada, mas quem comprar no meu clube vai a R$ 2,59, ou seja, apertou mais ainda a margem. Só que ele fica fazendo isso e não sai disso. Então ele só trocou o canal, abaixou mais a margem dele e tá dando prejuízo. O que tem que fazer para sair dessa lacuna? Para não ser refém dessa estratégia? A gente não faz leitura de cenário. Se for para pensar mercadista, dificilmente o mercado faz leitura de cenário. Quando eu falo leitura de cenário, é, por exemplo, quando o cliente ele só tem um supermercado, ele já sabe o que mais vende, qual que é o carro-chefe dele, que ele vai fazer ponta de gôndola, ele vai fazer ilha, ele vai fazer promocionais, e tudo que ele aplicava lá no folder, ele vai trazer para promoção dentro do clube de desconto e vai colocar para o e-commerce também, porque daí o cliente ele vai ser omnichannel, que a gente chama, vai ter só um canal de comunicação, mas todos vão estar se comunicando da mesma maneira. Só que quando a gente fala de multilojas, quando o cliente ele possui mais de uma loja, a pessoa às vezes quer seguir o mesmo padrão. Quer ofertar o mesmo produto para todas as lojas, sendo que em cada loja pode ter um perfil de consumo diferente, né? Pode ter um público, exemplo, um público A na loja que está próximo à região, mas enfim, e tem um público C na outra loja, Exato. É isso. Hoje a gente já fez várias análises, você acompanhou isso? Sim. Onde a gente fez uma análise que cada loja tinha um perfil diferente. Então, um mercado trabalhava com matinais, a parte de leite, pão e tudo mais. A outra loja era voltada a cerveja e a outra loja era voltada a açougue. E daí, se você entrava no e-commerce, tanto na parte do clube e tudo mais, não tinha alavancas para isso. Exato. Então, eles não destacavam os carros-chefes. Então, eu falo que no primeiro ano do e-commerce, que quando a pessoa vai, ela já tem uma estrutura física já elaborada, esse primeiro ano é para você alavancar vendas. E depois você começa a brincar. Com a parte de combos e tudo mais. Interessante. Você falando isso aí, Morgana, me levantou uma questão, né? Nesse caso que você está dizendo, a loja do cliente, ele ficava, se eu não me engano, 4 quilômetros uma da outra. Aí, eu, olhando lá o top 20, o primeiro produto de um era uma mussarela. O produto um do outro era uma cerveja. Eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? O que a gente tem que fazer? O que o supermercadista tem que fazer nesse caso, Morgana? Ótimo. Quando a gente tem uma ferramenta, por trás sempre vai ter um CS para cuidar da conta dele e analisar essa estratégia. Aí a gente vai começar a fazer as análises em conjunto. Como você falou, tem mussarela e tem cerveja. Beleza. Por exemplo, na nossa plataforma, hoje, a gente tem um Analytics, a parte de BI, que vai controlar toda essa parte de quais são os teus top 10 produtos que tem mais venda e quais são os departamentos que tem mais venda. Quando a gente fala de CRM de e-commerce, isso ele fica destacado. Porém, o CRM ele é muito mais voltado para a loja física, para alavancar, mas o e-commerce ele ajuda a impulsionar isso também. Então, você faz campanha de lá que transmite para o e-commerce. E daí, quando a gente começa a fazer essa análise, aí os clientes falam, mas como é que eu vou alavancar isso dentro do e-commerce? Aí a gente começa a falar, como que está distribuído os teus carrosséis dentro da plataforma? Você está destacando esses departamentos que tem mais saída de produtos? Daí a gente começa a analisar, o cliente trabalha com as fontes vozes da minha cabeça, né? Não, esse é bonitinho, esse eu tenho campanha e tudo mais. Então, a gente sempre vai alavancar quais são os departamentos que tem mais vendas. Aí, depois a gente destaca os produtos que tem mais saída, porque é o que o cliente está procurando mais. E daí, diante disso, a gente começa a intercalar campanhas com indústrias. Porque o pessoal fala muito que o e-commerce é para vender, mas você também consegue monetizar sempre, com exato. ele. Um dado importante, no episódio com o Daniel Nepomuceno, diretor do Tenda Atacado, ele passou um número que eu fiquei espantado quando ele falou, que no caso, né, dos dados que ele levantou, de quem acessava o aplicativo do e-commerce, 39% comprava na loja física. Ou seja, eles acessavam... Acho que esse número, tá, gente? Se estiver errado, assista também o episódio, né? Não dá para lembrar de tudo. Então, o episódio tá aqui no canal. Clica lá, tem muita informação legal para você. Ele dizia que mais ou menos aí 39% abriu o aplicativo para pesquisar preço e ir
na loja física comprar na loja. Aí fala, não quero ter meu e-commerce porque não vem. Olha, você está vendendo aqui. Isso aqui é uma estratégia de venda. Você está adquirindo o cliente. É um canal de contato que o cliente tem com você. E por que ele levantou isso? É claro, para mostrar, né, a importância do e-commerce dele, que não é só vender, a monetização. Porque Exato. aqui ele põe a indústria na mesa e mostra que não, a participação do meu e-commerce ainda é pequena. Tá, mas olha o quanto que isso aqui impacta na minha loja física. É isso que você está querendo dizer? Exato. É absurdo, porque daí o que acontece? Quando a gente vai para esse lado da indústria, o pessoal começa a alugar banner, aí você começa a ter dados, né, dos tráfego pago que vai fazer e tudo mais, e você consegue mostrar, por exemplo, a indústria, onde está o público-alvo dela, quem está comprando, faixa etária, qual que é a questão do perfil demográfico. Então, toda essa análise, ela é feita dentro da plataforma. Então, você vai começar a alavancar com isso. Ó, eu tenho tanto de venda por essas plataformas, o que a gente consegue gerar de campanha com vocês? Aí começa com banner, divulgação, e ali você tem mais ferramentas. Porque hoje nós temos mais um público mais conectado. Facebook, vamos dizer que é das antigas, mas o Facebook o pessoal usa ainda, tá? E tem um público bom lá, gente. Tem um público bom, o marketplace deles é ótimo. Então, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, então a gente tem todas essas gerações que a gente tem que atingir. E daí a gente vai atingindo com tráfego pago, com campanhas e tudo mais. Sim. E é ali que você tem mais um público que está em casa, não necessariamente só o da tua loja física. Da loja física você tem dados? Sim, você entra dentro do teu sistema e olha a venda que você teve, por exemplo, de Spaten naquele mês, para mostrar para a Ambev que teve dados relacionados àquilo. Para mensurar a questão de desconto, combos e tudo mais. Mas quando você vai para online, os dados são bem maiores, porque você não vai atender só aquele pessoal que vai na tua loja física, que mora ali num raio de 5, 10 quilômetros do teu supermercado e vai comprar. Você está abrangendo a cidade inteira, muitos casos, né? E daí você consegue mensurar. Então, vou alugar o banner para você por R$1.000. Tem casos de clientes que alugam banner por R$1.000. Eu já aluguei por 5.000, foi o meu recorde, tá, pessoal? Parabéns. Tem grana aí, gente. Tem grana. E em troca de bonificação de produto. Então, para eles é vantajoso isso, porque tu vai deixar em destaque na tua plataforma, você consegue mensurar a questão de acessos e tudo mais, e vai alavancando tudo isso. Então, dado tem. Agora você chegou no ponto, tá? Que aí eu também, né, eu tenho que fazer minha parte aqui, porque eu já estive do lado do supermercadista, agora eu sou, né, a gente presta consultoria para poder ajudar o supermercadista. Supermercadista, se você tem o teu CRM, se você quer colocar um CRM, não adianta só implantar ele e coletar informação. Coletar informação, gente. O que vai te ajudar se você não usar, tá? Então, além de investir na plataforma, né, Morgana, eu vejo que é também necessário, chega a ser obrigatório, ter os analistas de dados ali para poder entender. Porque, poxa, num cenário igual o nosso cliente em comum, que tem mais de 20 lojas, como é que eu vou analisar essa quantidade de loja? Cada loja vai ter um perfil de consumo, cada loja vai ter um perfil de cliente. Como que eu vou ativar? Gente, tem que ter pessoas ali no dia a dia analisando e ativando, né? Porque senão, o que vai funcionar? Vai ser só uma ferramenta. Aí fica difícil, né? Fica muito difícil. E daí vem a parte do, não engajou, não foi tão legal, o pessoal não teve muita aderência. Mas será que não teve mesmo ou talvez faltou um pouquinho mais de atenção, né? Ou não testou o suficiente. Exatamente. Também. Porque CRM, querendo ou não, é teste, né? É muito teste. Porque para validar se o produto tem o engajamento, se de fato está no preço bom, se é o produto destinado para aquele público, né? Exato. Como que o supermercadista vê isso, Morgana? Quando a gente começa a fazer análise de mercado, eu até brinco um pouco quando o cliente pergunta por que eu vou colocar um e-commerce dentro da plataforma, dentro do meu mercado, ou por que eu vou botar uma ferramenta de CRM com clube de desconto. E às vezes o cliente ele vende pelo WhatsApp, faz a divulgação do panfleto físico, faz a divulgação no Instagram dele, tudo mais, e tem um público bem grande para fazer toda essa pesquisa. E a primeira coisa eu falo, você já pediu pro teu cliente se ele compraria de você? Perguntou, né? É tão fácil. Exato. Faz uma pesquisa no Instagram. O Instagram hoje em dia tá bombando, o pessoal procura oferta e tudo mais. Você já perguntou qual que seria a aderência? Pergunta para eles. Eu sei que o produto é bom, eu sei que você vai atingir as tuas expectativas, porém pergunta para o teu cliente se ele compraria de você. Então, quando a gente fala tanto da parte da divulgação,
do clube de desconto, que você vai começar a fazer a parte de campanha. Cara, clube de desconto é realmente um nicho absurdo. Porque o cliente às vezes vai comprar um Nescafé por R$ 8,99, tá o preço dele, ele vai comprar por R$ 6,99. Quem que não vai querer R$ 2 de desconto? Todo mundo. Exato. E quando ele vê toda essa parte, né, por exemplo, o nosso clube, ele tem um módulo que se chama economizômetro. Economizômetro, eu gostei do nome, eu gosto dessas coisas, viu, amor? Vou até anotar esse nome aqui. Economizômetro. Então a gente consegue mostrar para o cliente final a questão do todo o desconto que ele tem. Qual que é a margem que ele tem tendo a identificação do CPF. Então, a gente faz essa identificação não só para o lojista, mas para o cliente final também. E teve clientes que hoje falaram para nós já que isso é maravilhoso, porque eles conseguem mostrar para o cliente final quanto vantajoso é comprar na loja deles por ter um desconto por essa fidelização. Sim. Né? E quando a gente vai para online, é a mesma coisa. O cliente está acompanhando, ele consegue ver a recorrência de compra, ele vai conseguir comprar com esse desconto por questões da vinculação do clube de desconto, né? Dentro do e-commerce. Então, ele vai ter essa identificação que ele comprando na loja física ou na online, ele vai ter o mesmo benefício. Então, a gente começa a fazer isso. Só que quando a gente vai para o lojista, é aquela coisa. Às vezes o pessoal quer colocar porque o vizinho tem. Entendi. Não porque ele tem esse tempo para dedicar. Meu concorrente tem, eu também vou colocar. Exato. E daí, a gente trabalha tanto com lojas pequenas quanto grandes lojas. Então, vai ter um pessoal mais estruturado para isso. E vai ter um pessoal que... Quem vai cuidar disso é o pessoal que está no caixa e vai levar a compra para o vizinho. É um problema isso? Não, não é um problema. Mas você tem que saber qual que é o rendimento que você quer com isso. É o limite, né, também. Exato, até onde você vai. Quanto você vai dedicar do seu tempo para fazer isso. Sim. A gente tá aqui, a estrutura é a mesma, pro grande e pro pequeno. Só que qual é o tempo que você vai dedicar para que isso dê certo. E vocês mostram a rentabilidade do projeto? É bem engraçado, porque teve um cliente que ele falou assim, isso daqui não dá certo e tudo mais. E uma das coisas que eu bato muito o pé é que não adianta você ter um e-commerce e só ter um e-commerce. E teve um cliente que ele saiu, é uma loja, cidade pequena, 11 mil habitantes. Nossa! Bem pequenininha, ele botou um e-commerce e ele começou a fazer impressão de enxoval de loja. Legal. Dentro da loja. Isso é maravilhoso. Gente, por favor, quando vocês tiverem um e-commerce, invistam em enxoval de loja, isso dá certo, tá bom? Eu vi o desespero da Morgana daqui. Por favor. O cliente de vocês precisa saber que vocês têm o online também. E é engraçado isso, né? Geralmente você chega ali pro caixa, vocês vendem online? Não sei. Exato. É complicado, né? É muito complicado. Porque daí não tem treinamento de loja, daí não tem essa parte de enxoval, o pessoal não sabe identificar, digamos, o que é um e-commerce, às vezes não sabe, tá? Então, esse treinamento, ele tem que vir da loja, descer para o pessoal que trabalha lá com atendimento ao público para fazer a divulgação. Tem clientes nossos que eles até imprimiram uma nota de R$100 e colocaram por dentro da loja que a cada R$1.000 de compra ele tinha R$100 de desconto. E ele distribuiu dentro da loja, deixou um pouco no chão e tudo mais. Achei maravilhoso. Que chique, muito gostei legal, demais disso. Muito legal. Muito massa. E daí você faz toda a divulgação, porque quando você tem um e-commerce, a gente tá falando da tua marca. Então, lá na Merca Fácil, a gente vai ter o teu aplicativo. Então, você vai divulgar o seu e-commerce, o seu clube de desconto em um aplicativo só. É o nome, né? É o nome. Então, você vai estar divulgando a tua marca dentro do teu supermercado. E daí, você se torna visível. Você começa a falar com o teu público físico, fazer com que o teu público físico divulgue o teu online, para talvez parentes um pouco mais distantes, para sua mãe que não quer sair mais de casa fazer compras, e começa a fazer todo esse trabalho. Sim. Então, todo esse trabalho é num conjunto, mas vai do esforço de cada um, né? Isso é legal porque a gente sabe que o e-commerce é uma venda incremental de um público, tem um público específico para o canal de venda online, mas a gente sabe também que tem o cliente que ele compra do mesmo supermercado em canais diferentes. Exatamente. Então, dar a oportunidade para o cliente comprar no e-commerce quando ele não pode ir na loja, né, não é tirar o cliente da loja, né? Você está vendendo para o mesmo cliente, você está rentabilizando esse teu cliente, enfim... É um esforço necessário para fazer com que você deixe o cliente mais à vontade contigo, né? E eu vou um pouquinho mais longe, tá, Evandro? Sim. Temos clientes hoje que eles não sabem a estrutura que eles têm quando eles compram, por exemplo, uma quantidade absurda de estoque.
Então, temos clientes hoje como do assim? e-commerce. Por exemplo, eu tenho um preço de compra com a indústria mínima, mas às vezes eu quero atingir um estoque um pouquinho maior para ter um preço melhor por compra por quantidade. Tá, entendi. Tá? Só que ele quer fazer girar aquele estoque, ou talvez aumentar aquele estoque para conseguir um preço ainda melhor, tá? Então, o que acontece? Com o e-commerce, o pessoal às vezes se limita só àquela compra de 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. E quando a gente vai para o preço atacado... Leve e pague? Preço atacado a partir de 3 unidades, por exemplo, eu vou conseguir um preço mais agressivo. A gente vai para uma outra linha. E teve um cliente que ele começou a fazer isso. Então, ele praticamente tornou o e-commerce dele um B2B. Legal. Que ele atende CNPJs. Só que o que ele fez? Ele colocou uma quantidade de atacado maior para atender a mercearia do seu Zé, que não consegue comprar com a indústria, mas ele quer um preço. Então, ele foi lá e ele começou a baixar o valor de compra de venda dele acima de determinada quantidade. Então, além dele atender o público CPF que quer comprar para consumir durante a semana, durante o mês, ele começou a atender outros varejistas também. Legal. Então, ele começou a ter mais barganha com a indústria para comprar. O volume aumentou. Aumentou. Né? E ele começou a ter mais receita com o e-commerce porque ele começou a atender esse perfil também e começou a divulgar próximo da região dele. Parece um negócio de... A gente pensa, né? Um bicho de 7 cabeças. Olha isso. Olha a estratégia desse teu cliente. Como que eu vou crescer a venda do meu e-commerce? Atendendo perfis diferentes. Exato. Ele pensou no B2B e deu certo, né? Exato. E começou a fazer divulgação... E começou a fazer cupons de desconto. E tudo isso o cliente não dá lá retirar na loja dele, tá? Porque daí o pessoal ia de caminhonete. Porque retirar, o volume é maior, né? Muito maior. E pra ele é bom, porque o custo logístico não tem, né? Muito. O preço atacado, assim, é um absurdo. Daí a gente vai para essa linha de produtos próximo ao vencimento. Temos clientes hoje na casa também que trabalham só com esse ramo. Ele só vende produtos... Só produtos próximo ao vencimento. E como que ele trabalha isso? Agora é pergunta do Evandro, tá? Pergunta do Evandro aqui. Ótimo. Ele tem um RP por trás disso, sempre vai ter, que ele faz essa mensuração de quantos produtos ele tem por cada validade de produto. Tem a quantidade daquele produto que vence daqui, sei lá, 20 dias. 20 dias. O RP dele dá Exato. essa funcionalidade. E daí, na época, a gente até desenvolveu para essa cliente e ela coloca a data de validade no produto dentro do e-commerce. Nossa, que chique. Então, a gente tem hoje dentro da estrutura, mostra o produto e mostra a data de validade. Quanto mais próximo ele vai chegando da data de validade, mais vermelhinho ele fica. Então, fica uma transparência, assim, absurda. E aquele produto que você não tem troca, você consegue fazer um carrossel e fazer alavancar ali as vendas com esses produtos sazonais que a gente chama. Chique demais. Eu gostei demais disso. Porque a gente sabe, né? A perda no varejista, no supermercadista é muito, muito alta. Muito. E esses produtos que vencem, né, acaba sendo um prejuízo ali para o supermercadista, usando o e-commerce como base estratégica para poder desovar produtos. Nossa, cada ideia assim que surge é legal a gente participar disso com o cliente, porque a gente aprende muito com eles. Sim. Então, a parte de hortifruti, que tem uma perda muito grande, o pessoal começou a fazer caixas misteriosas. Que você paga... Você paga e não sabe o que vem. Um valor fixo e vai ter uma quantidade de hortifruti ali dentro, a parte de verdura, legumes e tudo mais. Mas isso no e-commerce? No e-commerce. Morgana, a gente tem que conversar mais. Então, tem clientes que estruturam isso porque eles têm, por exemplo, são focados nessa área de hortifruti. Ele paga um valor muito mais baixo, mas daí ele tem alguns produtos ali fresquinho na caixa misteriosa dele. E dá pra fazer com outros produtos? Dá pra fazer com outros produtos. Nossa, eu gostei demais. Porque daí a gente trabalha com a parte de combo, né? Mas é bem efetivo. Que legal. Tá vendo, gente? Eu tô aqui anotando porque, de fato, a gente vai aprendendo, a gente vai... Enfim, isso aqui é uma conversa de aprendizado, né? Exato. É uma troca de informação. Então, você que tá assistindo, faz que nem eu. Anota aqui, porque, ó, isso aqui é tudo de anotação do podcast, gente. Depois eu pego para poder estudar, ver o que dá para fazer com o cliente, ver o que dá para fazer com o outro. A gente sempre tá desenvolvendo isso, né, Morgana? Quando tu terminar o caderno, daí tu vai leiloar, né? Nossa, aí você me deu uma outra ideia. É um curso. É um curso. Vou montar um curso com o meu caderninho. Exato. Não, e é umas anotações que depois eu tenho que me entender também o que eu escrevi. Por que eu anotei isso? Por que eu anotei? Tem aqui, ó, vitrine de loja. Enfim, mas agora tem que ficar mais atento. Mas tá vendo? Eu gosto disso, porque o e-commerce
não é um bicho de 7 cabeças. Não. É o básico bem feito. Exato. É sempre fazer o que você faz na loja, supermercado. O que você faz na loja, faz no e-commerce. Pensa estrategicamente como que você pode Sempre. executar, né? A ferramenta está aqui para poder ajudar, mas não é só a ferramenta. A ferramenta não faz milagre. Você tem que pensar, a estratégia tem que vir de você. Né? E, enfim, né? Não estamos aqui para isso. Né, exatamente. Hoje o mercadista ele tem que ter uma noção que a experiência que o cliente tem na loja física, ele quer no online também. É isso. É a experiência da loja física. Mas a experiência da loja física tem que ser boa, né, Morgan? Exatamente. Experiência. E assim, ó, o mais claro, o óbvio, ele precisa ser dito. Sempre. Então, às vezes, tem que desenhar para o cliente saber que você tem um aplicativo, estão num banner com QR Code e tudo mais. Sim, mas ele tem que entender o benefício disso também. Com certeza. Então, campanhas, vídeos, ilustrando. Hoje nós temos vários clientes aí que estão com vídeos viralizando até no exterior já. De legal. Campanhas que eles foram fazendo, de divulgação dos produtos, e eles estão muito felizes com isso. E realmente dá muito certo. Muito então... bom. Não é difícil, né, Marcos? Não é difícil. Dentro do que vocês têm aí de experiência com e-commerce, Morgana, algum caso específico que para você, assim, poxa, esse cliente furou a curva na estratégia? Olha, o Douglas e a Paula são a menina dos meus olhos. Legal. Então, eu gosto muito deles porque todas as estratégias que a gente sempre passou para eles sempre foram seguidas e aumentando a expectativa sobre o que foi gerado. Então, o que o Douglas vem fazendo, por exemplo, com os clientes, que ele está gerando, por exemplo, um cartãozinho para mandar com a compra online e mandando um bombom, o que ele fez agora? Na parte da padaria própria, às vezes, tem os produtos que acabam passando da validade e eles têm que ou consumir ou jogar fora, né? Porque ressecou o bolo e tudo mais. E antes que isso aconteça, ele vê que aquele produto não tem saída, ele tá mandando de brinde para o cliente. E isso gerou um feedback absurdo do cliente para ele. Chamando no WhatsApp, adorei, hoje eu vou ter café da tarde e tudo mais. Só que através disso, o que ele começou a fazer? Ele começou a pedir pro pessoal tirar foto e marcar eles no Instagram, obviamente, né? E daí ele teve, assim, os dados deles foram muito bons. A gente sabe que, qual é a palavra? O testemunho é o melhor marketing, né? O cliente falar do supermercado é o melhor marketing possível. Exatamente. Né? Gostei do Douglas. O Douglas é maravilhoso. Muito bom. Legal, Morgana. Agora, a gente tem algumas coisas que vai anotando durante o processo. Eu vou voltar aqui porque eu lembro de isso aqui. Essa palavra. Teve um dia, eu tava numa rede de supermercado que eu trabalhava, e tem alguns anos isso já, né? E eu levei uma estratégia, né, para os diretores que juntava loja física com e-commerce. Aí eu brinquei. Falei, não, isso aqui vai ser o Phygital. Mas na época, nossa, nem se falava nisso. E de fato, isso depois que eu fui em alguma assembleia, alguma coisa, surgiu o Phygital. Eu falei, gente, viu, não tava errado, tava assim. Aquele ego, né, batendo aqui. Explique assim, com as suas palavras, para o supermercadista que está aqui e quer entender. O que é o Phygital? Ótimo. Bem claro e objetivo. Tu vai tirar o teu físico e vai botar para online também. Então, vai se tornar um multicanal. Vai tirar do físico. Então, a tua loja física ela vai ter uma abrangência maior. Porque tu vai colocar tua loja física para vender no online também. Então, muitos clientes, mais das antigas, às vezes pensam no site institucional. Para quê? Para colocar o encarte. Então, agora você pensa que o teu site institucional vai começar a vender no online. Então, as vendas vão ser multicanais. Então, quando a gente fala do Phygital, basicamente é o físico no online. Porque existe aquela questão, né, do online ser o inimigo da loja física. Você escuta muito isso, Marcos? Nossa, meu Deus do céu. Eu disse, parece que tu tá matando o cliente, às vezes, quando eu falo pra ele, vamos investir isso daqui, vamos fazer isso daqui. Ele fala, não, mas eu não tenho mão de obra pra isso e tudo mais. Mas, às vezes, como a gente tem uma atividade muito grande de funcionários, às vezes tem um mercado que não quer investir, né, nisso realmente. Mas daí, geralmente, tem sempre a equipe de marketing, tá? Que salva a gente, que vai lá atuar e tudo mais. Então,
eles acabam comprando as nossas ideias porque aumentam os dados deles também. Então, a gente fazendo eles comprar a ideia, gente, tudo é possível. Daí depois vem a área comercial, trabalhando junto, fica muito bom. Na estratégia, né? Isso. Ó, levando isso em consideração, pessoal, você, supermercadista, que tá nesse momento, poxa, eu não tenho mão de obra para poder atuar no meu e-commerce, por isso que eu não tenho e-commerce, ou já tenho e-commerce, mas não tá performando, não tá vendendo mais, porque de fato eu não consigo ter aqui uma equipe, é caro para mim, não faz sentido, enfim, a gente tá falando de folha, a gente tá falando de engajar o profissional, trazer para a equipe, a gente entende isso, e por isso aqui na Lucro E-Commerce, a gente ajuda vocês exatamente nesse ponto, tá? Nós temos serviço para poder te ajudar na terceirização da mão de obra do teu analista do e-commerce, no gerenciamento estratégico do seu e-commerce. Nós apoiamos exatamente nesse processo, tá, pessoal? Então, se você tá nesse momento, se você quer entrar no e-commerce e não sabe como fazer, conte com a gente, né? Além de ajudar aqui com conteúdo, a gente também ajuda no serviço, né, Morgan? Muito. Porque a gente sabe que é difícil, né? O profissional, o supermercadista contratar tá cada vez mais complicado, enfim, né? Como que vocês estão encarando isso com o cliente de vocês, essa dificuldade? A gente escuta bastante esses pontos e geralmente a gente sempre conversa com eles para procurar algum parceiro de negócio. A gente ajuda na estratégia e tudo mais. A gente trabalha também, às vezes, com um consultor, que a gente chama de um consultor mais dedicado nisso, né? Que a gente chama até de marca líder lá dentro da Marca Fácil, que é uma pessoa que vai executar. Vocês são bons de nome, né? Tudo voltado à Marca Fácil. Muito legal. Então, a gente sempre trabalha com essa estruturação, porque tem muitos clientes, quando a gente fala de clube de desconto, que a gente vai trabalhar com campanhas semanais e tudo mais, às vezes o cliente não tem uma estrutura para parar e lançar esses produtos. Porque é muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. O cliente não vai fazer promoção de 10 produtos, né? Mas geralmente é mais, às vezes passa de 50 itens, porque tem a questão de sabores e tudo mais, e tudo isso tem que ser lançado. Eu já vi folheto com mais de 200 itens. Exato. Nossa! É muita coisa. É muita coisa. Então, a gente vai ter essa pessoa dedicada, mas se a pessoa, às vezes, quer contratar uma pessoa para atender a parte do digital, geralmente a gente faz parcerias com os consultores mais dedicados, né? Para estar fazendo isso pelo cliente, Sim, né? sim. Mas daí a gente tem que fazer uma estruturação até quanto ele quer investir, até Exato. quanto ele quer abranger, qual que é o tempo dele, porque ele também tem que falar isso para nós, né? Mas quando a gente fala do cliente digital, a gente tem ferramentas para atuar e mostrar para o cliente, ó, esse é teu público-alvo, esses são os produtos que você está vendendo, esses são os produtos que vão ajudar a alavancar, e isso que a gente vai estruturar dentro do e-commerce de acordo com o perfil do teu cliente. Então, tudo funciona junto. Muito bom. Você falou uma palavra aqui, tempo do cliente. Quanto tempo o teu cliente tem que dedicar para tocar um projeto CRM e de e-commerce, Morgana? A gente fala que o cliente, ele tem que saber quanto que ele quer ganhar. Quanto que ele quer investir. Tudo que ele investe e se dedica, ele vai ter retorno, né? Agora, quando a gente fala no e-commerce, o cliente tem que se dedicar ali, quando ele vai mexer na plataforma, se dedicar a pequenos assuntos durante a semana. Se dedicar 1, 2 horas durante o dia dele para alavancar as coisas, para arrumar banner, para cadastrar ofertas. Tudo isso dentro da plataforma, ele consegue parar para cadastrar por um mês, por enquanto, tá? E daí depois ele vai alimentando, vendo as ofertas do clube e tudo mais. Então, é uma pessoa dedicada a isso? Sim, é uma pessoa dedicada a isso porque é uma loja. Ela só não é física. Exatamente, ela existe, tá, pessoal? O e-commerce é uma loja, de fato. Só não dá pra ver. Exatamente. Então, você tem que dedicar o mesmo esforço que você dedica na loja física. A única diferença é que você não vai ficar abastecendo gôndola e tudo mais. Não vai investir os milhões na estrutura. Exato. A única coisa é que você vai ter que dedicar um tempo de reunião com o comercial para ver o que ele consegue de promoções, para você definir ofertas, quais são os banners, se o banner vai vir da indústria, o que você vai colocar, posso cadastrar por um mês, quero fazer uma campanha nova. É legal ter oferta exclusiva para e-commerce? Sim. É? Teve um cliente nosso, que o Elton, o Brasão lá de Chapecó.
ele fez uma campanha de vinhos. Então, todo inverno ele faz. E ele fez uma promoção de atacado, onde a partir de 3 unidades ele tinha um valor mais agressivo. E isso dá muito certo, sabe? Ele tem na loja física, mas daí a divulgação foi mais forte no online para o cliente receber em casa. Legal. Daí tem clientes que, por exemplo, Princesa, né? Sim. Que fez o Halloween. Sim. Do Halloween. Sim. Foi muito legal. Sim. Então, são nomes diferentes que chamam a atenção. E daí você vai fazendo estratégias. Tem clientes que fazem a parte de até mini cursos de vinhos e de queijos. Isso é muito legal. É muito legal. Eu gosto muito disso. Tem um espaço talvez dedicado a isso dentro do supermercado para que você faça toda essa divulgação do teu produto. Sente com a indústria para ele patrocinar isso e divulgar os produtos deles. Então, tudo isso você consegue trabalhar. E hoje a gente tem até clientes que estão fechando com chefes de cozinha para fazer, por exemplo, um podcast ou fazer um mini curso em casa para fazer a divulgação de uma receita com aqueles produtos. Daí, em cima disso, aquele vídeo vai para dentro do e-commerce, monta um combo dos produtos que o chefe de cozinha utilizou para que o cliente compre todos aqueles produtos para fazer aquela receita. Então, tudo isso o cliente vai trabalhando. É inúmeras as possibilidades. Só que a diferença é que o pessoal, às vezes, fixa muito no físico para que o cliente vá até a loja e verifique aquela possibilidade. E no online, você já está demonstrando tudo isso no conforto do cliente e vai pegar ele, digamos assim, pela comodidade que ele tem no comprar no online e receber tudo em casa para fazer a receita. Isso é legal porque o que eu acho não, é o que acontece, né? Não é achismo. Você ter um aplicativo na mão do teu cliente, dando uma experiência para ele, vai fazer com que ele fique com você. Então, tudo isso que você falou é experiência para o cliente. Exato. Ele vai lembrar do supermercadista na hora de comprar, seja na loja física, seja no e-commerce, tá presente dando experiência diferente, né? É o que eu falo, a minha primeira experiência com e-commerce que eu nunca vou esquecer é que eu comprei uma carne para churrasco. Foi boa ou foi ruim, Foi maravilhosa. Muito bom. A minha não foi muito. Não foi boa. A minha foi maravilhosa. Então eu provei, comprei frutas, veio toda embaladinha, tudo bonitinho. Daí você para e pensa assim, eu não selecionaria tão bem se eu tivesse na loja física. Aí eu falo assim, nossa, realmente... E esse é um ponto interessante, porque muitos não compram o perecível por conta dessa... Pô, será que vão separar bem? Será que não? E também é do cuidado do supermercadista, Nossa, né? muito. A gente fala para os nossos clientes que, por exemplo, às vezes vem umas frutas mais importadas e tudo mais que já vem com a embalagem. Não joga fora. Sim. Não joga fora. Guarda para embalar o vinho, para embalar essas próprias frutas quando o cliente pede. Grave vídeos separando os produtos. Para dar confiança, né? Exato. Como ele vai embalado, como vai chegar. Tem clientes que fazem até uma embalagem própria para entregar essa mercadoria. Então, assim, você vai ganhando a confiança do teu cliente. Colete feedback do teu cliente, mostrando como ele recebeu em casa. Isso é importantíssimo. É maravilhoso. Isso é importantíssimo. No episódio também que tá aqui, eu não vou falar qual, agora você vai ter que assistir, tá? Em um episódio aqui do SOS, o convidado fala sobre o NPS do e-commerce dele. Semanalmente, ele discute a avaliação do e-commerce de cada loja com o gerente de loja. Que legal. E gamifica a loja. Bacana. Que está mais pontuado, com menos reclamação. Então, ter esse contato, né, com o cliente é fundamental, muito. Né? Novamente, o que ele está fazendo? Ele está ouvindo o cliente, coisa que tem que fazer a todo momento, Exato. Né? Se você quer fidelizar, sim. Exato. Isso me fez lembrar de uma estratégia. Aí, pessoal, agora é para anotar, tá? Isso aqui é para anotar de verdade. Um cliente nosso colocou alguém na loja, né, com um tablet, para gamificar ele a cadastros no e-commerce. É claro, né? O cliente ia ganhar um desconto na primeira compra se cadastrasse naquele momento, né? E ativando o recebimento de SMS, e-mail, push, coisas simples. Alguém na loja abordando o cliente no momento ali de espera, fazendo um cadastro. Evandro, precisa investir em tráfego? Depende da tua ambição de venda. A gente sabe que o marketing digital vai potencializar a sua venda. Mas no caso desse cliente, o que ele fez para poder cadastrar cliente? Um tabletzinho, abordava o cliente, cadastrava ali e gamificava o funcionário. É difícil, Morgana, fazer? Nem um pouco. É prático. É muito prático. Entrando nesse assunto, quando você vai falar com o teu cliente, essas abordagens estratégicas envolvem aí no processo? Desde a implantação. Não, isso é importante, porque, nossa,
A surpresinha depois é ruim, né? Então já vai educando, já vai falando. Vai. Ele tem treinamento, inclusive treinamento com o pessoal de loja, para fazer toda essa abordagem. Porque não adianta você só ter um clube de desconto se você não vai ensinar teu cliente a utilizar. E isso tem que vir da loja, do caixa abordando. Você é clube? Já se cadastrou? Não tenho cadastro. Quer fazer rapidinho o cadastro? E ensinar o cliente a como utilizar o teu sistema. Porque você quer que ele volte. Com certeza. E você quer que ele ganhe. Com certeza. E você quer o perfil dele para saber do que ele gosta. Sim. Então, isso é muito importante. Então, desde a implantação, vai para o pessoal da implantação, faz treinamento de loja, ensina a utilizar, o que eles vão abordar, como eles explicam, como eles cadastram. Vai ter totem, não vai ter. Vai ter pessoas na loja com o tablet, não vai ter. Tudo isso estrutura com ele. Quando vai para CS, o cliente já vem vendendo, já vem absorvendo toda essa plataforma. Então, fica muito mais fácil trabalhar sobre estratégia com ele. Então, não é só a plataforma. Não. É a estratégia, o que fazer e o acompanhamento também, né? Literalmente, a gente é fígito, tá? Tanto na parte do treinamento, quanto na parte da venda. Muito bom. Gente, fazendo uma pausa aqui para falar com vocês sobre lucro varejo. Tá? A gente, de fato, está aqui, né, entendendo, escutando vocês e trazendo, né, soluções para o seu negócio. Tá? Então, novamente, siga aqui, se inscreva no nosso canal. Tô com uma mania de falar siga, você não acredita. É que eu não tenho mais uma raça para cima. Não tem. Se tivesse. Se cadastre aqui no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, tá? Curta, compartilha. Também siga o nosso Instagram. Tem muito conteúdo bom sendo postado, como esse aqui. A gente tá. Se você anotar o que a gente tá falando aqui, você vai ter uma estratégia aí pelo menos uns 2 anos, Morgana. Por aí. Por aí. Então, estamos aqui para poder ajudar, de fato, tá? Novamente, escaneie aqui o QR Code para poder ter esse diagnóstico gratuito para o seu supermercado. Beleza? Ficou aí a informação para você. Morgana, chegando aqui finalmente, eu queria, tipo, lembra do... Gente, do auditório não, gente, do público lá do Jô Soares, quando ele falava que ia terminar e... queria ter, mas não tem. Põe o efeito. Chegando aqui finalmente, Morgana, eu queria que você deixasse uma dica pro supermercadista que ainda não tem, mas já está olhando ali a possibilidade de ter um CRM e um e-commerce, tá? Ótimo. Então, a plataforma, ela sempre vai estar para te auxiliar como um funcionário, como um consultor, como qualquer outra coisa. Porém, você tem que ter mais alavancas, isso. Vocês cortam essa parte. Mais alavancas para estar otimizando, porque a pessoa não vai sair de porta em porta sabendo o que teu cliente quer, qual que é o produto que mais vende, o que ele gosta de comprar no teu mercado. Então, você vai ter produtos para te ajudar a fazer isso, né? E quando a gente fala no CRM, a gente vai fazer análise desse mercado para você e te falar o que a Dona Maria gosta de comprar, qual a recorrência dela, se ela vem de tarde para comprar o bolo para tomar com o cafezinho dela e tudo mais, e ter dados para que você realmente economize. Legal. Porque com esses dados você vai começar a aumentar a tua venda, barganhar mais com a indústria para estar alavancando os produtos deles também dentro da tua casa. E quando a gente vai para o e-commerce, a gente fala de comodidade, né, para o teu cliente final, né, para que ele tenha tudo isso do conforto da sua casa. Então, quando a gente fala sobre clube de desconto e e-commerce multicanal, para que o teu cliente tenha esse conforto, a gente está falando de comodidade e desconto para a loja física. Ficou aí a dica da Morgana. Então, pessoal, é isso, tá? Mais do que isso, eu acho que, né, não precisa mais ser dito. Coloque em prática, tá? Precisando de ajuda, a gente tá aqui para isso. E é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um episódio. Morgana, muito obrigado pela sua presença. A gente já está se conhecendo nesse ano, temos projetos juntos. Eu estou muito feliz com os nossos projetos. Espero que a gente toque mais projetos com mais clientes em comum, certeza. Tá bom? Obrigadão. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.